É interessante esse ponto da obesidade, né? Porque relatos de pessoas, eu nunca fui, né? Eu quero ir. Mas que foram pra Disney, por exemplo, acabou de sair daqui do Brasil, vai lá pros Estados Unidos a primeira vez, tá lá na Disney e fica abismado pela quantidade de obesos que tem ali, né? Aqui no Brasil, acho que a gente também tá sofrendo uma epidemia disso, né? De ter bastante gente acima do peso. Como é que você vê tudo isso? Qual que é o principal causador? Verdade. Eu posso dar uma opinião só com base em nada? Fica à vontade. É emocional? Também pode ser. Tem uma correlação, mas é muito mais. São vários aspectos. Tá. São vários pontos. Se fosse tão fácil assim, não teria tanto paciente com obesidade. Então, são muitos pontos. Por exemplo, é um paciente, de repente, entrou pandemia. Ficou em casa, trabalhando, com os filhos em casa, não tem tempo de cozinhar, não tem tempo de fazer quase nada. Imagina só a vida dessa pessoa. Você acha que é tão fácil assim ela fazer exercício? Não vai conseguir fazer. Mas em casa tem aula online. Será que ela consegue? Com 2 filhos em casa? Tendo que cuidar das crianças, ensinando online. Eu sei que hoje em dia está um pouco melhor, né? Graças a Deus. Total. Mas lá no começo, né? O quanto que foi difícil. Ou é um paciente que já tem obesidade, ele tem vergonha de ir para academia. Lá é um aspecto emocional também, obviamente, né? Mas ele tem vergonha, ele não consegue ir para academia. E em casa, puxa, ele tem medo, ele se lesionou já. Ou é um paciente que, de repente, tem uma família que já tem um ambiente obesogênico. Desde criança, a avó fez aquela refeição, que é uma delícia, né? Claro. Bolo, pão doce. Come mais um pouquinho, foi só pra você. E se você não come, ela fica ofendida. Então, realmente, assim, tem esse ambiente que estimula. E a questão familiar será que é uma questão genética envolvida? Também tem essa questão. Ou também uma questão de ambiente. Você está vivendo num ambiente que tem uma alimentação inadequada, com uma alta densidade calórica, todo mundo come aquilo, por que você vai comer o seu frango com batata doce? Né, com brócolis, você vai ser taxado de chato. E existe isso. Não é tão simples assim você viver num ambiente obesogênico e você sendo a pessoa totalmente diferente. Então, não é tão simples. Então, tem isso. Uma questão genética envolvida, alteração hormonal que o paciente pode apresentar, então isso também pode existir. Uma questão psicológica, então, realmente tem uma correlação com isso, claro, obviamente, mas são muitos fatores. O paciente, de repente, que trabalha demais, não tem tempo para fazer um exercício, não tem tempo de fazer uma alimentação. Você pode pensar, mas ele pode ajustar, pode. Mas será que talvez hoje ele consiga mudar tudo na vida dele? Talvez não tudo. Não dá, É complicado falar, né? Porque assim, se fosse tão simples, não tinha nenhum paciente com obesidade. E eles lutam muito contra isso. Não é tão simples assim. Você acha que é fácil? É força, foco e fé? Com certeza não. É porque, assim, quem é da área da saúde e até a gente que trabalha com internet, a gente vive numa bolha de que, todo mundo tem tempo. Todo mundo tem tempo pra ir pra academia, pra montar a dieta. Não é simples assim no dia a dia, né? Então, será que a condição financeira dele também é condizente com isso? Será que ele consegue, de repente, escolher os melhores alimentos? Será que ele tem tempo? Será que ele tem disponibilidade? Ele fica 2 horas por dia para ir, mais 2 para voltar do trabalho no transporte público. Então, são tantos pontos, né, a serem observados, que eu acho que o ponto principal é acolher esse paciente e tentar mudar o que é possível. Claro que alguns têm muita condição financeira e fica mais fácil, talvez, em alguns pontos, né? Mas muita gente não consegue ajustar também outras questões, assim. Talvez que para você seja fácil, para mim seja fácil. Então, depende muito da rotina do paciente. Então, são muitos pontos a serem correlacionados. Então, por isso que não é tão simples assim. Será que ele consegue ter adesão? Eu fiz um plano alimentar perfeito para esse paciente. Ele vai emagrecer com certeza aqui. Mas, puxa, das 5 da tarde, ataca a vontade dele comer o carboidrato. Ele quer um monte de chocolate. Ele quer um monte de tranqueira. Ele não quer mais cozinhar, ele está cansado, está estressado. Como você falou, a questão psicológica também envolve muito. Então, é muito simples para mim fazer um cardápio. Agora, para seguir, já é uma outra história. Então, é ilusão minha, é utopia eu achar que o paciente vai seguir 100%, porque não vai conseguir. Na tua visão, o que faz o que você percebe nos teus pacientes e tudo mais? O que faz a pessoa manter aquela disciplina, manter a adesão mesmo a uma dieta, enfim? Eu acho que são vários pontos. Será que é um paciente que desde lá de trás ele teve um incentivo familiar? Talvez a família já comia muito bem, certinho, ajustado. Só ele que estava meio fora. Só ele estava meio fora, de repente um ajuste outro ali, já tinha um ambiente, poxa, tudo prontinho, né? Tá na sua frente o prato ali. Sua mãe já fez para você, olha que maravilha. Ela já tem um hábito alimentar adequado, que ela foi te ensinando, você tem disponível ali o alimento, né? Será que isso é um ponto importante também? Ou, de repente, você fez sempre algum tipo de esporte quando era criança, e o seu treinador falou o quanto que é importante a alimentação, o quanto que fazia diferença no seu treino, e você já percebeu que realmente faz diferença. E aí, desde criança, você já foi aprendendo isso.
Ou, de repente, você tem talvez um estímulo de alguém. Começou a namorar alguma pessoa que, poxa, come bem. Você vai entrar no ritmo, talvez, né? Total. Ou você leva o outro pro mau caminho. Também tem esse ponto. Então, são vários aspectos, né? Dessa pessoa querer. Claro que, não vou dizer força de vontade, porque seria muito simples se fosse assim, eu tenho força de vontade e você não consegue. Vai muito além disso. Algumas pessoas conseguem mais por N motivos. Agora, pensa uma pessoa que está estressada no trabalho, teve algum tipo de problema na saúde, na família, de repente. Você acha que ela consegue focar na alimentação? Fica mais difícil, né? Para algumas pessoas é mais fácil, para outras é muito mais complexo. E é difícil mensurar. Não tem como eu te falar, você vai ser mais focado e você não vai. É ao longo do tempo. E talvez algumas pessoas também mudem por conta de saúde. De repente teve um infarto, teve um AVC. Isso é muito comum acontecer. O paciente comia totalmente errado. Ele percebeu que, ele precisa mudar agora ou não vai dar muito certo a vida dele. É muito interessante isso. Quando só no momento mais crítico de todos, talvez o mais crítico seria a morte, né? Mas numa quase morte ali, assusta. A pessoa muda, né? Muda, e muita gente muda. Muita gente não muda. Então, tem muito paciente que continuou, tem um diabetes, perdeu uma parte do pé, não se importou, e foi indo. Claro que, né? Talvez é uma questão de importar, talvez nem isso, né? Mas uma questão talvez de depressão que o paciente apresenta, que ele nem consegue enxergar talvez a realidade. Então, é muito complexo falar. Nossa, é muito complexo. É muito complexo. Então, por conta disso que é importante uma equipe multiprofissional. Então, o nutricionista, claro que vai ser fundamental, mas tem que ter o psicólogo, talvez um médico também junto, obviamente. Uma questão medicamentosa vai ser importante? Talvez sim, por que não? Então, acho que a questão da medicação também é importante para alguns pacientes. Então, a gente tem que saber reconhecer também isso. Eu não posso achar, minha dieta é perfeita, você vai seguir, você vai emagrecer. Se fosse assim, seria muito fácil. Todos os pacientes seriam magros, atletas e, nossa, perfeito, mas não é assim. Então, é importante pensar também o quanto até o meu limite, onde eu posso ir e onde os outros profissionais podem me auxiliar. E auxiliar meu paciente, que é o ponto principal, né? Ele que é o foco, o paciente que é o foco, não sou eu. Gostou desse corte? Espero que sim. Se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e autoconhecimento, não esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Valeu, até a próxima e tchau!